Olá, segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e veremos o capítulo 15 sobre os condores. É a terceira geração romântica, certo? Então vamos lá? Antes de começarmos a falar sobre a terceira geração romântica, vale ressaltar que o romantismo no Brasil ele é tardio, certo? Enquanto na Europa já havia finalizado esse movimento, no Brasil ele começava a galgar. Então, aqui nós temos as influências, certo? Do movimento romântico no Brasil, da terceira geração. Terá a influência do autor francês Victor Hugo, com as renomadas obras Os Miseráveis e Notre-Dame de Paris. Por quê? O que Victor Hugo fez, que foi uma forte influência e uma forma de se espelhar, certo? Para os outros autores. Bom, Victor Hugo, ele, em suas obras, ele tem forte influência social e política, certo? Ele aborda a questão política e social, principalmente incentiva a revolução, a questão dos trabalhadores, da população, certo? De se revoltar contra a corrupção, contra os maus administradores, certo? Então, da sociedade. Então, trata sobre essa questão da desigualdade, da miséria, e são temáticas sociais, certo? E relacionadas à política. Então, Victor Hugo, ele põe-se como uma espécie de diplomata, certo? E ele é uma forte influência para os românticos aqui no Brasil. Bom, também temos a influência da situação político-social na Europa, que seria a Revolução Francesa, certo? Temos aí as revoluções que estão acontecendo no mundo. E vamos ter também a influência da escravidão e do abolicionismo aqui no Brasil. Então, todas essas temáticas, essas situações serão retratadas nos poemas dos poetas da terceira geração romântica no Brasil. Com relação à escravidão, o Brasil ele demorou um tempo até ter a abolição, certo? E essa questão da escravidão e da abolição, ela está ligada à imprensa, porque a imprensa sempre noticiava, em específico um conjunto de jornalistas, que está posto no livro de vocês, certo? Eles eram a favor da abolição da escravatura. E nós temos em destaque o Luiz Gama, que é um jornalista que produzia poemas e retratava essa questão, certo? Então, nós teremos a influência do poeta Victor Hugo, certo? Do autor francês, com as suas renomadas obras em que abordam a situação político-social na Europa, em específico na França, certo? A Revolução Francesa. E teremos aqui a situação político-social no Brasil, que influenciará a questão da escravidão, certo? As condições subhumanas, a própria questão da escravidão, como os negros eram tratados, a questão da venda, do abuso, das violências, certo? Das punições, das mortes. Então, tudo isso será retratado. Agora nós veremos os condoreiros, certo? Os autores que são destaque na terceira geração romântica no Brasil. Teremos o Castro Alves, Tobias Barreto, Luiz Delfino e Souza Andrade. Bom, o Castro Alves ele tratará sobre a questão da escravidão e do abolicionismo, ou seja, ele tem uma poesia social com engajamento social e político, porque ele se posiciona, certo? E ele mostra aquilo que a sociedade acabava por velar, que era a escravidão, e a situação em que se encontravam os negros, certo? A crueldade, então ele retratava isso na sua poesia. Nós temos como exemplo a obra Navio Negreiro. Temos também a poesia lírica, certo? Ele terá uma poesia lírica além social. Nessa poesia lírica é apresentada a temática amorosa, com realização, certo? Do amor. Agora o amor ele não é mais idealizado como na segunda geração.
ele já é realizado. Teremos a questão carnal, o sofrimento, certo? Então, o que muda aqui é a questão da realização do amor, não é mais idealizado, mas realizado. Temos também o Tobias Barreto, que, no entanto, não é tão analisado, porque suas produções não possuem expressão suficiente para destaques com relação ao estilo. Temos o Luiz Delfino, que também vai possuir uma poesia social, certo? Com relação a essas questões que estão acontecendo no Brasil no momento. Ou seja, se trata o contexto histórico, a escravidão, certo? Mas não a escravidão quando se começou, mas já o processo de abolicionismo, de abolição. E nós temos aqui também a poesia lírica, tratada do amor, certo? E temos a questão do cunho filosófico. Então, na poesia dele, ele também trará mais para um lado filosófico. Questionamentos, certo? Então, tudo que seja em relação a questionar-se sobre a vida, ao ser, ou seja, essa questão filosófica terá nas obras de Luiz Delfino. E temos, por fim, o Souza Andrade, ou Joaquim de Souza Andrade, certo? Aí é uma combinação aí dos nomes, Souza e Andrade, certo? Somando-os. E nas obras de Souza Andrade nós teremos o neologismo, que é a utilização, a criação de palavras e de expressões. Então ele vai criar palavras e expressões empregadas nas obras dele. Nós temos o preciosismo linguístico, em que ele vai utilizar diversos idiomas, ele vai usar palavras da língua indígena, palavras da língua portuguesa e palavras do inglês. Temos também a quebra da métrica e da sintaxe. Ele irá romper com a questão métrica, certo? E que nós já vimos sobre o que é a métrica. E também quebrará com a questão da sintaxe, certo? Não terá foco nas regras gramaticais. A sintaxe, nesse sentido, é livre, né? Ele molda e a faz da forma que for mais adequada para transmitir e expressar aquilo que ele quer. E também tem o hermetismo. E o que seria hermetismo? É a questão do... são correntes filosóficas, certo? Em que está relacionado a alquimia, a astrologia, ao esoterismo. Então nós veremos muito disso nas obras de Souza Andrade. E a partir disso, deste conteúdo que nós acabamos de ver, sobre a geração, a terceira geração romântica, propõe a vocês a atividade do livro, páginas 12 e 23 a 31, certo? É isto e até a próxima aula.